Minha gente, eu passei para vocês, botei no grupo. Eu tenho que. Eu até perguntei se vocês. Isso aí o que acontece? Eu perguntei se vocês leram o que é Religião, de Rubem Alves. Vocês falaram que não leram, né? Então, o que acontece? A gente vai passar o que é Religião de Rubem Alves para a primeira avaliação. E para a segunda avaliação, eu estou pensando aqui que outro que eu passo para vocês. Mas vamos então falar sobre religião aqui. E de acordo com o livro das religiões, foram registradas várias formas de religião durante toda a história. Já houve muitas tentativas de explicar como surgiram as religiões. Uma das explicações é que o homem logo começou a ver as coisas a seu redor como animadas. Ele acreditava que os animais, as plantas, os rios, as montanhas, o sol, a lua, as estrelas continham espíritos, os quais eram fundamental apaziguar. O antropólogo A.B. Taylor batizou essa crença de animismo. Taylor foi influenciado pela teoria de Darwin sobre a evolução. Segundo ele, o desenvolvimento religioso caminhou paralelamente ao avanço geral da humanidade, tanto cultural como tecnológico. Primeiro em direção ao politeísmo, a crença em diversos deuses, e depois ao monoteísmo, crença num só Deus. Taylor concluiu que os povos tribais não haviam ido além do estágio da Idade da Pedra e, portanto, praticavam esse mesmo tipo de animismo. Hoje essa teoria do desenvolvimento foi rejeitada e há um consenso geral de que animismo não é uma caracterização adequada para a religião dos povos tribais. Alguns pesquisadores veem a religião como um produto de fatores sociais e psicológicos. Essa explicação é conhecida como modelo reducionista, pois reduz a religião a apenas um elemento das condições sociais ou da vida espiritual do homem. Karl Marx, por exemplo, sustentava que a religião, assim como a arte, a filosofia, as ideias e a moral, não passavam de um dossel por cima da base que é econômica. O que dirige a história, de acordo com ele, é o modo como a produção se organiza e quem possui os meios de produção, as fábricas e as máquinas. A religião simplesmente refletiria essas condições básicas. Nas modernas ciências da religião, predomina a ideia de que a religião é um elemento independente, ligado ao elemento social e ao elemento psicológico, mas que tem sua própria estrutura. Os ramos mais importantes das ciências da religião, a psicologia da religião, a filosofia da religião e a fenomenologia da religião. Então, de acordo com o pensamento mais recente, a religião, embora ela esteja ligada ao aspecto social e psicológico, ela tem a sua própria estrutura. Ela não é necessariamente psicologia, nem sociologia. Ela não é necessariamente psicológica, nem essencialmente sociológica. Ela tem a sua dimensão peculiar. É como a gente falou há um tempo atrás sobre religião ser também pensamento. Então, o que acontece? Você pensa e você também vai exercer o pensamento no que se refere à religião. A diferença é que enquanto na nossa compreensão racional da realidade, existem coisas que vão parecer absurdas, e na religião não. É como, digamos, o indivíduo ele acredita que ele acende uma vela e ele ilumina alguém que está no plano metafísico. Observa bem, a vela é um instrumento físico, ela vai iluminar o ambiente físico, mas o indivíduo ele consegue pegar aquele elemento físico e, de modo simbólico, fazer esse elemento físico se transportar
para um ambiente metafísico. Então, eu peguei o exemplo da vela, mas semana passada nós falamos da reencarnação, falamos do nascimento virginal e várias questões que, por exemplo, ultrapassam a razão. Então, a religião, embora ela faça uso do raciocínio, ela não está limitada ao raciocínio. Embora algumas coisas que aconteçam no culto estejam relacionadas às nossas emoções, ela não está presa às nossas emoções. É como, digamos, eu senti uma alegria, senti uma paz, senti um pavor, senti alguma coisa, só que a presença espiritual de determinada entidade, divindade, seja lá o que for, não é apenas algo relacionado à minha emoção, mas algo mais. Quando eu desenvolvo um pensamento doutrinário, seja sobre, como é que eu posso dizer, a uma divindade judaica, cristã, muçulmana, ou seja lá o que for, apesar de eu ter toda uma série de doutrina na minha cabeça, esse conhecimento ultrapassa a razão, porque a gente vai se deparar com alguns elementos que não tem como. A razão não encaixa com aquela declaração de fé daquela comunidade religiosa. E eu não sei se dá para perceber que geralmente um grupo religioso ridiculariza o outro grupo religioso por algum absurdo, quando a religião, ela contém absurdos. Por quê? Porque ela não está presa ao racional, embora ela não seja irracional, mas como alguns defendem, ela é suprarracional. Até porque, como disse o pensador, existem... Ele fala assim, isso é sugestão, isso é coisa da cabeça do fulano, e já viu que de repente acontece algo que um fala para o outro assim, fulano, você viu? Fiquei todo arrepiado, você percebeu? Assim, é um tipo de coisa que a gente olha para a nossa razão e fala assim, isso é bobeira, é coisa da cabeça dos outros, mas quando acontece, a gente, epa, que negócio é esse? Você viu que o cara comeu? Que o cara bebeu? Você viu o que fulano fez? Né? Então, ou seja, coisas que a gente fala assim, pô, isso na razão não... Mas aconteceu, né? E aí, essas coisas vão acontecendo na comunidade de fé, e isso, por exemplo, deveria deixar a gente até humilde em relação à realidade que vai além daquilo que a nossa razão ou da nossa emoção pode vir a captar. E a gente vai falar agora sobre definição de religião. Deixa só eu ver se eu pego um outro lugar para armazenar. Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu ver onde a gente coloca aqui para armazenar. Esse aqui não está mostrando. Deixa só eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa esvaziar. Gente, pai velho de filho único é um problema. É tanta coisa que a gente tem guardado que vou falar. Então, pera aí. Mas eu acho que no tempo dele, né, assim, ter 100 anos não era igual hoje ter 100 anos, né, mas tá tranquilo, tá de boa, tamo junto, sem crise. Deixa eu ver aqui. Então, já paguei algumas coisas, que nem eu falo com os médicos, né, eu não sei se meu filho tem algum problema ou se o problema tá na gente, né, porque ele é filho único, de pais que ficaram anos esperando, e eu não sei como, mas parece que ele percebe isso, né? E usa isso para o bem querer dele, né? E assim por diante. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu posso pegar.
Vamos lá, acho que agora dá. E aí a gente vai falar agora sobre definição de religião. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. E aí nisso, definindo a religião. Muitas pessoas já tentaram definir religião buscando uma fórmula que se adequasse a todos os tipos de crenças e atividades religiosas. Uma espécie de mínimo denominador comum. Existe naturalmente até um risco nessa tentativa, já que ela parte do princípio de que as religiões podem ser comparadas. Esse é um ponto em que nem todos os crentes concordam, inclusive os evangélicos. Eles podem dizer, por exemplo, que sua fé se distingue de todas as outras por ser a única religião verdadeira, o que é o discurso de qualquer religioso. Ao passo que todas as outras não passam de ilusão ou, na melhor das hipóteses, são incompletas. Há também pesquisadores cuja opinião é que o único método construtivo de estudar as religiões é considerar cada uma em seu próprio contexto histórico e cultural. Lembra quando eu falei sobre a defesa acadêmica de uma colega minha, em que ela defendia num trabalho acadêmico que Exu não é o diabo? Porque as considerações dos entes são diferentes da perspectiva cristã. Na perspectiva cristã, existe Deus e o diabo, os anjos e os demônios. Na perspectiva iorubá, não tem isso. Por exemplo, se a gente pegar na perspectiva grega, a gente vai ter o quê? Todo mundo é Deus. Hades, Ares. A gente olha para Hades, né? Naquele filme de Hércules, né? Pô, esse cara aí é estranho. Acho que eu já vi esse cara em alguma literatura minha aí. Mas o que acontece? Lá é tudo divindade. Então é importante a gente observar que assim, você vai enquadrar aquela divindade no seu código é complicado. Então daí é importante analisar cada uma no quadro. Por exemplo, você na perspectiva cristã, você vai ver os deuses afros, os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses nórdicos, tudo numa perspectiva só. Porque para o cristão só há um Deus, o resto não existe. Mas não tem como você medir isso dentro de outra religião, porque na outra religião não tem essa ideia, até porque nem toda religião é monoteísta. Não sei se deu para entender onde eu quero chegar, certo? E aí, por exemplo, deixa eu ver aqui, alguns as consideram resultados. Contudo, há mais de um século os estudiosos da religião tentam encontrar traços comuns entre as religiões. O problema é que eles interpretam as semelhanças de maneiras diferentes. Alguns as consideram resultado do contato e do intercâmbio entre grupos raciais. Segundo eles, as diferentes fés e ideias se espalharam do mesmo modo que outros fenômenos culturais, como a roda e o arado. Outros pesquisadores fazem comparação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver outros. Ai, Jesus. Isso. Outros pesquisadores fazem comparações a fim de descobrir o que caracteriza o conceito de religião em si. E aí que as definições entram em cena. Então, é importante a gente observar isso. Por quê? Porque se a gente, é claro, a cultura, ela de certa forma, ela pode afetar. Por exemplo, espero que vocês entendam isso com muito carinho e muito respeito. Mas se você olhar a Umbanda na parte que tem contato com o ambiente afro, e a igreja neopentecostal que tem contato, né, com a igreja protestante, se você, por exemplo, reparar, você vai ver que existem elementos de brasilidade que foram incorporados a religiões que vieram de fora. Então, por exemplo, se você observar eu não sei se o termo certo seria culto, mas se você olhar, por exemplo, o culto do candomblé, ele, assim, está muito claro que ele não tem vínculo com a nossa realidade brasileira. Mas quando você pega a Umbanda, você vê elementos que misturam catolicismo, espiritismo. Fulano morreu, agora voltou, ele é entidade, ele é não sei o que lá. Aí o fulano, por exemplo, está com a roupa da década de 30. E assim, você pega alguns elementos que são estranhos à África. Agora,
enquanto eu falei da Umbanda, eu me sinto tranquilo. Agora, falando da igreja neopentecostal, eu posso ter problema. Então, o que acontece? Por incrível que pareça, você pega, digamos, alguns elementos do contexto, digamos, da confissão positiva de fé. São coisas que são estranhas à igreja protestante. Se você pegar, eu não vou discutir nem a questão do sal grosso, do manjericão, nada desse negócio, mas assim, são coisas estranhas ao protestantismo. A ideia, digamos, do pastor como um pajé, o cara que vai falar um negócio, uma palavra mágica, alguém vai liberar um negócio, e aí eu falo um negócio, os anjos vêm, eu falo um negócio, os demônios vêm. Se eu falar assim, eu tô lascado, não fala isso, que quando você fala isso, você autoriza os demônios. Então o que acontece? Essas coisas são estranhas ao protestantismo. Elas nascem nesse contexto aqui, com os africanos, com os índios, com os portugueses católicos supersticiosos, mas não é protestante. Mas você vê isso, não vou dizer em todas, mas você vai ver isso mais no contexto neopentecostal. Entenderam quando eu falei Umbanda e neopentecostalismo? Pelo amor de Deus, né? O que eu estou dizendo aqui é que os elementos culturais existem, mas ainda assim eles não são necessariamente fenômenos sociais apenas. Eles se manifestam no aspecto sociológico, eles se manifestam no aspecto psicológico, mas eles são muito mais do que isso. As pessoas acreditam nisso, né? Tem fé, que aquilo vai fazer efeito. Sim, com certeza. Mas aí eu não sei se dá para perceber. Parece que não aconteceu aqui no Brasil, é isso? Eu entendo que todo país vai ter um negócio desse. Eu estou falando especificamente do Brasil, e principalmente essas duas religiões que, assim, apesar de serem de origens diferentes, mas elas são bem impregnadas da cultura brasileira. É como, por exemplo, por que a igreja presbiteriana, por exemplo, a batista mais ou menos, porque a batista, cada igreja é um universo, mas a presbiteriana é mais centrada numa linha só. E aí, por exemplo, se você comparar uma igreja presbiteriana com uma universal, com uma renascer, a expansão é diferente. Por quê? Porque uma está muito mais conectada com a matriz religiosa brasileira, a outra está conectada com a Suíça, com os cantões lá da Suíça, com o calvinismo do País Frio. A neopentecostal está na terra da festa. O Deus da Europa é um Deus que não ri, e se ri deve uma coisa assim. O Deus do Brasil é o Deus da dança, é o Deus do choro, é o Deus da alegria, é o Deus da festa. Por isso que o baptistossauro vai ter dificuldade. Por quê? Porque ele está pegando aquela religião não do nazareno, mas do europeu, que passou pelo sul dos Estados Unidos. E ele acha que isso aí é o que vem de Jesus, mas não é de Jesus. Isso vem da Europa, pelos Estados Unidos. Então, não sei se dá para perceber. A igreja neopentecostal chutou tudo, rapaz. Quem sabe é nós. E faz um negócio que assim, não dá satisfação a ninguém de nada. Vamos e venhamos, quem começou com o mecanismo de memória audiovisual? Não foi a igreja tradicional, foi a neopentecostal. Por quê? Porque a igreja tradicional, ela nasce no mecanismo de memória impresso, de Gutenberg, 1400, 500 alguma coisa. Agora, a igreja neopentecostal, ela nasce no contexto audiovisual, com os televangelistas, televisão, entende? Aí, como é que é? Como dizia Alagados, né? A esperança não vem do mar, vem das antenas de TV. E aí, nesse caso, a respeito disso, eu não sei se vem ou nem, agora não lembro. Mas vocês não escutam música do mundo mesmo, então vocês não vão me corrigir. Não, 93 FM, isso daí? Hã? Não, é 97.1. Sinta Deus no ar, com a voz de Malta Júnior. Malta Júnior é aquele que você escuta tudo quanto é série de televisão, né? Mas aí, só que nessa rádio a voz é de crente. E aí, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que muitas vezes eu e você, nós vamos lidar com situações em que a gente
Veja o raciocínio. Mas assim, a gente muitas vezes vai lidar com situações em que a gente não observa alguns detalhes da cultura. E é importante a gente ter esse cuidado, por quê? Porque às vezes você está botando um fardo nas costas do adolescente de um negócio que Deus nunca pediu. Entende? É como se de repente um novo crente, ele está no século 21, ele entrou na igreja, ele entrou no século 17. Ele está cantando marcha, valsa na terra do samba. Ele está botando terno e gravata no calor tropical. Assim, digamos, ele está usando palavras como doravante, sempiterno, Augusto, genoflexo, na época, né, do... E aí, beleza? Então eu não sei se dá para perceber que assim, o cara sai de um universo, passa por um portal, ele tem que aprender todo um crentez para chegar até Deus. Porque se ele não fizer isso, ele não entende nem o que o pregador está falando. Eu não sei se dá para perceber, a fé é muito mais do que isso, mas ela passa por isso. Daí, não vou muito longe. Quer ver? Desculpa te cortar, mas a gente vai chegar lá. Vamos pensar na própria intimidade do casal. Aquele casal, né, tinha uma vida sexual exemplar. Virou para cá. Aí nisso, aquele casal tinha uma vida sexual exemplar. Era aquele negócio, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Deixa, a história é minha, eu posso falar o que quiser. E aí nesse caso, era um negócio, né, era um negócio de louco. Aí se converte, aí começa a achar que isso é imundo, isso é do diabo, isso não sei o que, isso não sei o que lá, isso não sei o que. Aí a mulher já fica com medo de falar assim: pô, bem, eu queria que tu fizesse isso. Ela não vai falar, porque ele vai falar que ela está com Satanás. Deu pra entender? Aí a coitada fica reprimida. Aí eu pergunto: o que Deus tem a ver com isso? Nada. Mas aqui. Aí o casal está lá na cama pensando no olho arregalado do pastor. Olha o que vocês estão fazendo! Deu para entender? Tá rindo? Aí o anjo está vendo. Tanta coisa para o anjo fazer, meu Deus do céu. Aí nesse caso, observa bem, esse aspecto. O outro, né? Aí o marido fala assim: poxa, você podia fazer isso, né? Está amarrado, seu ímpio, filho do diabo, vai se converter. Aí, percebe? Eu peguei o aspecto sociológico e agora eu peguei o aspecto psicológico. Aí o cara está se sentindo culpado de um negócio que assim. E aí observa bem, o que era para se sentir culpado? Falar mal dos outros, puxar tapete, mentir, se exibir através da oração. Eu não estou orando a Deus, estou orando de mim para mim mesmo, entende? Mas ninguém sabe, estou orando bonito. Então eu não sei se dá para perceber, né? Desculpa. Sabe, assim, aí nessa situação, né? Desculpa, eu estou rindo aqui porque eu lembro, né, de um cara que ele ficava assim: Senhor, eu quero ser um suíno na fé. Aí vivia falando isso, pessoal. Mas por que você fala isso, cara? Tá doido? Não, é que eu acho tão bonito falar suíno, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa, por isso que eu ri, eu lembrei disso daí. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, é isso mesmo, mas a pessoa não sabe o significado da palavra. Deu para entender? Então, eu lembro de uma vez, a gente estava no culto, o pastor nervoso, a veia saltando aqui assim na testa, com o olho arregalado, a cara vermelha. Nossa, a igreja tem que sair dessa letargia. Ficou todo mundo com essa cara aqui. Ninguém ficou chateado, ninguém ficou aborrecido, ninguém levantou, ninguém fez pirraça. Deu para entender? Então, o que acontece? Às vezes a gente está pegando elementos culturais e confundindo os elementos culturais com os elementos de fé. Vamos pensar na roupa e no corpo. A roupa, se soltou, ela não tem consistência. Ela precisa do corpo. E você precisa mais do corpo do que da roupa. Não tem roupa, se cobre com alguma coisa, se envolve em alguma coisa, se esconde em algum lugar. Mas agora, sem corpo, você não vive. Pastor Bernardo, antes da minha conversão, antes de eu me converter, eu escutava os crentes falar com as pessoas, falavam assim: você é crente? O cara tem que dormir de calça, a mulher de calça comprida, não pode dormir sem roupa. Eita, eu escutava falar isso. Uhum. Eu falei: caramba, pode isso então ser crente? Não pode dormir à vontade.
Eu vim escutando isso. Mas Não, era- estou entendendo. Ih, rapaz, eles não tem que dormir de calça, não pode dormir sem roupa, não. Aí outro fala assim, ó, então, aí o outro falava assim, às vezes tem que fazer um buraco em volta da roupa, que dormir assim que eles falavam. Aí, quando você vai ver o adultério dessa turma, é coisa cabeluda das braba. Tá dando para entender? Reprime tanto uma coisa saudável, e quando chuta o balde, fala, Joyce. Como é que era Adão e Eva, então? Hã? Mas tá dando para entender? E detalhe, foi Deus que os fez nu. Eles pensaram em se vestir depois do pecado. Fala. Não, o raciocínio que nós vimos aqui, aprendemos justamente como identificar, toda vez que a gente entra numa condução, a gente sabe que ela vai a um lugar, e tem que procurar entender a que lugar ela vai, e também tem que entender de onde ela veio. Muitas das vezes nós entramos na igreja, passamos a congregar e ficamos viajando sem saber para onde vamos, para onde é que viemos. Tipo assim, não procuramos buscar a fundo os entendimentos, essa aí. Sobre o irmão acabou de falar aí sobre a cultura, os povos, digamos, das religiões, então nós ficamos na igreja idolados ali, ouvindo o que falam ali, e procurar saber, se procurar se aprofundar, buscar o pé nesse sentido. Para isso que nós estamos aqui nessa. Então, mas eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, como você falou, para isso nós estamos aqui, mas observa bem que às vezes você acha que nossos líderes saíram daqui e reproduziram uma igreja norte-americana de brancos ainda por cima, escravocratas. E aí? Foi isso que Deus criou? Não foi. Foi isso que Jesus anunciou lá naquela terra? Não foi. Entende? O que acontece é que assim, a coisa passou por elementos culturais, a gente absorveu. Quando o missionário vem para cá, ele vem com uma bagagem cultural, e a gente absorve inclusive a bagagem cultural como se fosse a fé. E aí complica, porque é o seguinte, o evangelho ele cabe nas culturas, mas ele é mais do que as culturas. O evangelho ele mexe com o nosso psiquismo, mas ele é muito mais do que a questão de razão ou emoção. Entende? Porque vai ter aquele momento que você não vai sentir a presença de Deus, você não vai sentir que Deus está contigo, você não vai estar com aquela sensação de felicidade, você de repente vai estar com aquela sensação do Deus meu, por que me desamparaste? Minha alma está angustiada até a morte. Só que hoje em dia, se você assumir isso que Jesus assumiu, vão dizer que você está sem Deus. Por quê? Porque a gente misturou as coisas. Entende? Então é como eu falei, muitas vezes o que vai acontecer? A gente vai ter uma igreja que deixou de ser igreja, e um cristianismo que não é cristianismo, um evangelho que não é evangelho, entendeu? E o pior, a gente corre o risco de viver assim, apesar de preparo teológico. Esse é o caso, né? Então é importante a gente ter isso em mente, quando a gente inclusive estiver falando do evangelho para alguém. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui. Pensando em questão de definição. Por exemplo, Friedrich Schleiermacher, ele diz que a religião é um sentimento ou uma sensação de absoluta dependência. No caso, né, de a gente pensar em religião, é importante a gente ter aquela ideia, né, de que eu sou finito e eu tenho contato com algo maior do que eu. E isso, por exemplo, desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas existem, elas têm essa noção. Tanto que a ideia de ateísmo é uma ideia muito mais, como é que eu posso dizer? Ela é muito mais, ela exige muito mais de questionamento, de reflexão, do que necessariamente a religião, porque assim, a religião, você tem aquela ideia assim, parece que é como se estivesse dentro de você, entende? E eu desconfio que muitas vezes alguém, quando quer inclusive negar a existência de Deus, alguns parecem que estão lutando
estão lutando para conseguir provar para si mesmo isso daí. Então, hoje pelo menos tem até um pessoal mais light, né, que são os agnósticos, que assim, eu não digo que tem, mas também não digo que não tem. O ateu não, o ateu é aquele que assim, não tem nada lá do outro lado. E o ateu é aquele que quer converter os outros para o ateísmo, né? É outra situação. É um militante, digamos assim. E brincadeiras à parte, com todo o respeito aos ateus, mas deixa eu ver aqui. Vamos falar agora sobre o sagrado. A gente está falando de algumas definições, né? Então, vamos falar, por exemplo, do sagrado. Seguindo aqui. Bem, nos primeiros anos do século XX, o sueco, vou falar na língua portuguesa que eu não sei a pronúncia, né? Nathan Söderblom, arcebispo e estudioso das religiões, ofereceu uma definição baseada nos sentimentos humanos. Religiosa ou piedosa é a pessoa para quem algo é sagrado. Sagrado se tornou uma palavra-chave para os pesquisadores da religião no século XX. Descreve a natureza da religião e o que ela tem de especial. Esse termo ganhou realce numa obra sobre psicologia da religião, A Ideia do Sagrado, de Rudolf Otto, publicada em 1917. O sagrado é a ganz andere, o inteiramente outro, ou seja, aquilo que é totalmente diferente de tudo o mais e que, portanto, não pode ser descrito em termos comuns. Otto fala de uma dimensão especial da existência que chama de mysterium tremendo, et fascinosum. Em latim, mistério tremendo e fascinante. É uma força que, por um lado, engendra um sentimento de grande espanto, quase de temor, mas, por outro lado, tem um poder de atração ao qual é difícil resistir. Então, você vai perceber que nas religiões você vai ter algo que te dá aquele medinho, né? Algo que te assusta, algo que dá aquele frio na barriga, mas algo que ao mesmo tempo te deixa perplexo. Uau! Então, a maioria das pessoas, quando elas adotam uma religião e participam ali, elas aderem, você vai reparar que elas estão fascinadas com aquilo, mas ao mesmo tempo elas estão meio que assustadas com aquilo. Lembra quando Jacó fala, aterrado, né? Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. É aquela ideia de que você está lidando com algo além. E aí é claro que você pode pegar qualquer uma outra religião em que a pessoa se depara com algo que ela fala assim, não, isso aqui não é coincidência, tem alguma coisa aqui, tem algo sobrenatural aqui. Então o sagrado está geralmente relacionado a isso, algo que provoca meio que terror e ao mesmo tempo que provoca assombro, provoca também aquela ideia, né, de atração, de admiração. Otto já foi criticado, refutado, plagiado e ampliado. Um dos que adotaram essa noção de sagrado foi o romeno Mircea Eliade, ou tem gente que chama de Mircea Eliade, né, estudioso de religiões, em seu livro O Sagrado e o Profano. Ele elogia Otto e diz que seu sucesso como estudioso de religiões se deve a essa nova perspectiva que passou a abraçar. Em vez de estudar termos como Deus e religião, ele analisou vários tipos de experiência religiosa dos seres humanos. Ele começa com uma definição muito simples do que é sagrado. É o oposto do profano. Em seguida, põe-se a considerar o significado original dessas palavras. Sagrado indica algo que é separado e consagrado. Profano denota aquilo que está em frente ou ao lado de fora do templo. Então, para ele, sagrado é aquilo que assim, isso aqui foi dedicado. No caso, profano, isso aqui não foi. E nisso, ele acredita que o homem obtém seu conhecimento do sagrado porque este se manifesta como algo totalmente diferente do profano. Ele chama isso de hierofane, palavra grega que significa literalmente algo sagrado está se revelando para nós. E o que sempre acontece
não importa se o sagrado se manifesta numa pedra, numa árvore ou em Jesus Cristo. Alguém que adora uma pedra não está prestando homenagem à pedra em si. Venera a pedra porque esta é uma hierofane, ou seja, aponta o caminho para algo que é mais do que uma simples pedra, é o sagrado. Então, neste livro, em vez de darmos uma definição fixa, que é o livro das religiões, que eu encaminhei para vocês, em vez de darmos uma definição fixa e universal de religião, nós estudaremos em 4 ângulos. E aí, ele fala sobre conceito, ou seja, crença, cerimônia, organização e experiência. E nesse caso aqui, que horas tem, Nilce, por favor? 32? Então, no seu relógio a gente ainda tem 13 minutos. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui falando sobre o conceito. Vamos falar sobre conceito como um dos ângulos para definir religião. Crença. A religião sempre teve um aspecto intelectual. O crente tem ideias bem definidas sobre a humanidade e o mundo, sobre como a humanidade e o mundo vieram a existir, sobre a divindade e o sentido da vida. Esse é o repertório de ideias da religião que se expressam por cerimônias religiosas, ou seja, os ritos, e pela arte, mas em primeiro lugar pela linguagem. Tais expressões linguísticas podem ser escritas sagradas, credos, doutrinas ou mitos. Vamos lá. O que seria mito? O mito é uma história... deixa eu começar de novo. O mito é uma história que geralmente acompanha um rito. O rito com frequência reitera um ato em que o mito se baseia. Assim, o mito religioso tem um significado mais profundo do que a lenda e o conto folclórico. O mito procura explicar alguma coisa e uma resposta metafórica para as questões fundamentais: de onde viemos e para onde vamos? Por que estamos vivos e por que morremos? Como foi que a humanidade e o mundo passaram a existir? Quais são as forças que controlam o desenvolvimento do mundo? Claro que a gente vive numa época que, quando se fala a palavra mito, está falando mentira. Só que mito não significa mentira. Mito significa um modo de você explicar a realidade. Muitas vezes os mitos elucidam algo que aconteceu no princípio dos tempos, quando o mundo ainda era jovem. Por exemplo, a maioria das religiões tem seus mitos de criação que explicam como o mundo surgiu. O objetivo principal deles não é revelar fatos históricos. A essência do mito é oferecer às pessoas uma explicação geral da existência. E é nessa hora que o aluno crente vai querer bater boca com o professor de biologia ou com o professor de história. Mas deu para perceber? A ciência vai buscar a partir de dados verificáveis, de teorias, de leis, de algo que alguém anteriormente deixou como pesquisa. A fé não tem essa preocupação. É como, por exemplo, Deus criou o homem. Ponto. A ciência vai... Mas espera aí, como é que ele surgiu? Como surgiu o primeiro homem? Como surgiu... E aí, assim, vai ter uma ideia diferente da nossa. Nós vemos Deus sempre antes de tudo. E a ciência tenta se isentar disso daí. E aí, qual é o problema? O problema é que o aluno está lá para ouvir, mas ele quer ensinar o professor. E detalhe, aquele professor que está explicando aquilo ali tem essas questões limites, quando ele poderia abordar as questões limites com o professor. Doutor, por que meu filho morreu? Morreu porque aconteceu isso com o coração, com o cérebro e tal. Não, doutor. Por que meu filho morreu? Morreu porque falhou não sei o que, não sei o que. Não, por que meu filho morreu? Tanta gente, aí começa. Ou seja, a religião, ela vai para uma questão onde a ciência não vai. Aí tem gente que quer pegar a religião para competir com a ciência. E aí eu acho que para mim é perda de tempo.
E nesse caso, muitas vezes, os mitos, eles elucidam algo que aconteceu no princípio dos tempos, quando, já falei aqui, deixa eu ver aqui, o objetivo principal dos mitos não é revelar fatos históricos. A essência do mito é oferecer às pessoas uma explicação geral da existência. Os conceitos religiosos, que também encontraram sua expressão em mitos, podem ser divididos de modo geral em 3 tipos: conceitos sobre um Deus ou vários deuses, conceitos sobre o mundo e conceitos sobre o homem. Vamos pensar sobre conceitos de divindade. Monoteísmo. Deixa eu fechar aqui. Nessa hora, eu queria o Marcelo aqui. O Marcelo ia saber transportar o negócio de uma galeria para outra. Mas ele não está aqui. Então, vamos sem o Marcelo. Monoteísmo. Em relação a conceitos de divindade, monoteísmo é a crença que prevalece na maioria das grandes religiões ocidentais. É a convicção de que existe um só Deus. Há exemplos em muitas religiões de que o monoteísmo nasceu como reação à adoração de vários deuses. Politeísmo. O Islã tem suas raízes numa renovação ou reforma da antiga religião dos nômades árabes, a qual possuía numerosos deuses tribais. Isso a gente sabe. Antes do islamismo, vocês devem lembrar que o povo de Israel era monoteísta e tinha problemas com os outros povos da mesma região. Monolatria, não confundir com monoteísmo. A monolatria é uma crença situada a meio caminho entre o politeísmo e o monoteísmo. Implica a adoração de um único Deus, sem negar a existência de outros. Um Deus escolhido entre vários, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por exemplo, na religião germânica se podia escolher entre Thor ou Odin. Thor é aquele cara que as nossas crianças veem como super-herói. Thor ou Odin, aquele em que, se tivesse total confiança aqui, a teoria fica em segundo lugar. O importante não é saber se determinado Deus existe ou não, mas se ele é cultuado. Existem hoje exemplos de monolatria no hinduísmo. Então, não sei se deu para perceber que assim, a questão é de adorar ou não adorar. No caso do monoteísmo, só há um Deus. Na monolatria, nós preferimos um Deus. Deu para perceber a diferença? E aí, embora quando se fala monolatria e monoteísmo, tem gente que acha que é a mesma coisa. Politeísmo. Que horas tem, Nilce? Eita, no meu está 37. Aí nisso, politeísmo. Em religiões que possuem diversos deuses, é comum estes terem funções distintas, bem como esferas definidas de responsabilidade. Lembra? Baal, Astarote, Moloque. A criação de animais e a pesca, o comércio, os diferentes ofícios, o amor e a guerra. Olha a Afrodite aí, Ares. Podem ter seus próprios deuses. O mundo dos deuses com frequência é organizado da mesma maneira que os dos homens, numa família ou no estado. Lembra do panteão grego? Alguns pesquisadores acreditam que as divindades indo-europeias, isto é, indianas, gregas, romanas e germânicas, se estruturaram em 3 classes baseadas na sociedade da época: o monarca, que muitas vezes era também um sacerdote, a aristocracia, os guerreiros e os artesãos, agricultores e comerciantes. Era comum as pessoas venerarem o Deus que ocupava o mesmo lugar que elas na escala social. Geralmente o Deus Supremo é o Deus do céu. Isso não implica que ele habite no céu, mas que se revele no firmamento e nos fenômenos associados à abóbada celeste. Em muitas religiões, o Deus do céu faz par com uma divindade feminina. A imagem do casal céu e mãe terra é de fácil compreensão para a sociedade agrária. A terra é fértil e dá o alimento ao homem, mas só depois de receber sol e chuva do céu. Além dos deuses reis, familiares para nós, porque se encontram na mitologia clássica e na germânica, há uma grande quantidade de deuses menores e espíritos em volta de nós, que são patronos de determinadas doenças ou de certas profissões. E aí nisso tem também o panteísmo.
O panteísmo é uma crença que difere tanto do monoteísmo como do politeísmo. Aqui, a principal convicção é que Deus, ou a força divina, está presente no mundo e permeia tudo que nele existe. O divino também pode ser experimentado como algo impessoal, como a alma do mundo, um sistema do mundo o divino também pode ser experimentado como algo impessoal, como a alma do mundo ou um sistema do mundo. O panteísmo costuma ser associado ao misticismo, no qual o objetivo do mortal é alcançar a união com o divino. Então, que horas tem? 42? Então eu entendo que é melhor parar, porque no meio de falar de animismo e crença nos espíritos, a gente vai com certeza tocar a campainha. Ia falar alguma coisa, Carlos? Então beleza. Então eu não sei se deu para a gente perceber, né, que essas ideias do sagrado, elas vão variar de religião para religião, de época para época. E, por exemplo, hoje, de certa forma, nós não teríamos... Tem até uma série que, como a gente é crente, eu não vou recomendar você assistir, porque tem algumas cenas picantes, né? E aí pode fazer você sonhar com o que não deve. Mas, assim, deuses americanos, que, assim, fala da luta dos deuses clássicos, como Odin e outros deuses do passado, de querer ocupar um lugar no coração humano em competição com o deus da mídia, o deus da tecnologia. Assim, é um negócio interessante. Eu não sei porque tudo tem que botar gente pelada, né? Mas assim, é uma discussão bastante interessante em que fala sobre a questão de deuses. Por que deuses? Porque ocupam o centro da vida da pessoa. A questão não é se existe ou se não existe. A questão é de ser adorado ou não. A mídia, né? A mídia social, a mídia impressa, a mídia eletrônica, tudo bem, ela não é uma divindade em si, mas ela pode se tornar um Deus para as pessoas. Tanto que o que ela diz, todo mundo acredita, né? E o que ela dita vira moda. Então é importante a gente observar esse tipo de coisa, né? Para verificar que a questão de monolatria, você tem um Deus, mas você considera que outros existem, existam. Monoteísmo, só existe um Deus, o resto é tudo falso Deus. Daí onde, por exemplo, no monoteísmo, o que não é o Deus que a gente serve é demônio. E isso não precisa ser necessariamente da religião A, da religião B, da religião C. Pode ser qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus nas nossas vidas. Estou falando isso para quê? Para a gente não ficar atacando a religião dos outros. Até porque eu atacar a religião do outro não vai resolver em nada. Agora, se eu fizer uma faxina na minha religião, eu posso expulsar uma cambada de demônio que está alojado num monte de coisa. Ué, ou você acha que o cara que se agarra num cargo, o cara que se agarra numa popularidade, o cara que se agarra no domingo à noite, você acha que não tem alguma coisa de idolatria nessas coisas? Tá dando, ó o WhatsApp aí. Deu para entender? Essa é a situação. Então valeu, minha gente. Até mais. O trabalho vai ser individual? Não. O trabalho vai ser a leitura.